Oi, pessoas, tudo bom? Vocês lembram que eu tinha prometido aquele vídeo nas previsões mensais para julho sobre a tal da data limite do Chico Xavier, né? Pois bem, estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Já adiantei um pouco lá no vídeo geral e agora vamos adentrar um pouco mais esse assunto porque as consequências dele vão um pouco além de 2019 e também tem umas interessantes correlações astrológicas que eu queria contar para vocês. Bom, tudo começou a partir de um sujeito chamado Geraldo Lemos Neto, que era muito amigo do Chico Xavier. Um belo dia, conversa vai, conversa vem, Geraldo perguntou para o Chico sobre Apocalipse, sobre a veracidade dessas histórias de fim dos tempos, e o Chico veio com a seguinte história. Quando habitantes de planetas aqui da redondeza viram que a gente chegou na Lua, eles ficaram apavorados, né? Porque pô, esses manos estão se matando uns aos outros, jogando bomba atômica, ainda matando milhares de pessoas de uma vez só. Eles estão querendo chegar aqui na nossa quebrada de jeito nenhum. O que é isso? Vamos dar um corretivo nesse povo aí. E aí ficou diz que diz, né, numa certa assembleia, né, de planetas aqui das redondezas, dizendo que, olha, ou a gente detona com esses caras ou a gente ensina uma lição muito bem ensinada, porque eles não sabem nem cuidar deles, vão querer se intrometer na vida da gente, pô. Só que tinha um grupo de espíritos que defendia a gente. Olha que maravilha, um deles era Jesus Cristo, né? E esse povo falou assim: não, vamos dar uma chance para eles, vai. Se a gente mandar uma galera lá para ajudar, se a gente ficar de olho neles, eles têm uma chance, vai. E ficou decidido que nós, humanidade, teríamos um prazo de 50 anos para basicamente não destruir o planeta. Putz grila. Se você não cabulou sua aula de história, você deve saber que em 1969 estava rolando Guerra Fria, né? Uma das disputas entre Estados Unidos e União Soviética rolava justamente na corrida espacial, né? Para saber quem ia dominar o espaço primeiro, né? Os Estados Unidos, do ponto de vista de corrida espacial, acabaram ganhando quando eles chegaram à Lua. Mas a gente ficava sempre com aquela pulga atrás da orelha. Será que alguém ia apertar o botãozinho vermelho, jogar um míssil e começar uma guerra? Muito bem, né? De certa forma a humanidade cumpriu sua parte no acordo. Chegamos sãos e salvos em 2019, embora não num mundo perfeito, que a gente sabe que ainda tem muito problema, muita coisa para arrumar. Mas pelo menos a gente não se destruiu, o que já é bastante coisa. Então, o que é que dizia o Chico o que aconteceria, né, se a gente não se destruísse? Bom, a Terra ia entrar numa fase muito bacana de crescimento, inclusive seria facilitado o contato com outros planetas, e dentro do que diz o Espiritismo, né, a respeito da evolução de mundos, né, e o Espiritismo, para quem não sabe, era a filosofia na qual o Chico Xavier estava inserido. A Terra passaria para o estágio de mundo de regeneração. Não é um mundo supimpa, que mundo perfeito, mas é um mundo infinitamente melhor já do que esse que a gente vive hoje. Então a gente entraria nesse rolê novo, muito bacana, né? Porém, é bom lembrar, esse rolê não sai de graça. A gente tem muita coisa para fazer, porque como vocês estão vendo todos os dias no noticiário, esse planeta tem muita coisa ainda para melhorar. O mais legal disso tudo é que esse processo de passagem para um mundo de regeneração iria estar praticamente pronto, ainda segundo o Emmanuel, que era o guia do Chico Xavier, por volta de 2057. Então, o simples fato da gente ter passado por 20 de julho de 2019 não significa que de um dia para o outro a gente abrir a porta e tá tudo bem. Esse avião que tá passando aqui em cima é um OVNI que vai descer aqui no quintal e trocar uma ideia comigo. Né, não, gente, ainda tem bastante coisa para fazer mesmo, né? O processo estaria em andamento e seria completado por volta de 2057 ainda. Ó o OVNI, ó o OVNI, ó o OVNI. Então você, meu amiguinho auguriano, que acompanha a gente todo mês, todo dia, toda semana, qual é o meu convite para você? Se trabalhar e trabalhar em prol da humanidade, né? Investir no seu autoconhecimento, usar a astrologia como ferramenta
para não só se observar, mas observar o clima e fazer alguma coisa de construtivo de acordo com cada clima de cada dia, né? Por isso que é importante a gente não usar a astrologia como uma coisa fatalista, mas como um mapa, né? E falando em astrologia, eu estava comparando os mapas aqui na minha cola do pouso do homem na Lua de 20 de julho de 2019 e de mais ou menos julho de 2057. Tem umas coisas muito interessantes, umas combinações astrológicas que, no meu entendimento humilde, corroboram essa leitura, né, de uma certa forma. Como assim? Em 69 a gente tinha Quiron em Áries, assim como hoje. Quiron tem ciclos de 50 anos. O que significa Quiron em Áries, no fim das contas? A gente tem que curar o nosso individualismo, a gente tem que curar aquela necessidade de achar que só o nosso tá certo. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu não tô vendo, não. Tanto naquela época como hoje, a gente está sendo convidado a não olhar apenas para o nosso próprio umbigo, né? Em 69, isso foi meio que, né, empurrado goela abaixo da gente. Agora, a gente, de certa forma, cumpriu essa tarefa, mas tem outras tarefinhas aí para cumprir, para conduzir a Terra para essa situação de mundo de regeneração. E lá em 2057, o mesmíssimo Quiron está convidando a gente a curar a nossa dificuldade de estar em sociedade, né? Que é o Quiron em Aquário. Olha que legal! Quer dizer que todo esse trabalho individual, de cura do individualismo, vai levar a gente para uma situação em que a gente vai curar a nossa situação social. Bem possível, viu? Faz muito sentido astrologicamente falando. E esse Quiron em Aquário de 2057 é interessante, né? Porque pode ser até que a gente comece realmente a fazer parte de uma comunidade cósmica, uau, né? Entrando em contato não só com as comunidades aqui de dentro do nosso planeta, mas com as comunidades de outros planetas, né? Uma outra coisa curiosa é que no mapa do pouso do homem à Lua, né, se a gente considerar a localização do quartel-general da NASA em Houston, no Texas, o ascendente do pouso da Lua era Sagitário, Marte estava em Sagitário. Um signo bem viajante, né? Que vai para longe, que sai de fora da casinha. Em 2019, nós temos Júpiter em Sagitário, ou seja, Júpiter em casa, no signo que ele mais ama de paixão, né? Falando também dessa abertura, de uma saída para a casinha, provavelmente, né? Da gente começar a ver horizontes mais amplos, não só dentro dessas bobagens nossas aqui do planeta Terra, mas de realmente a gente estar pronto para encarar uma realidade diferente, muito menos mesquinha, muito mais pautada em conhecimentos amplos, em saber, em contatar realidades diferentes. Ai, que coisa legal, né? Hoje a gente está com Urano em Touro. Urano também está quebrando algumas noções muito arraigadas que a gente tem sobre as coisas, está quebrando muitos apegos, né, muitas bitolações. E em 2057, quem vai estar em Touro é Saturno, o grande mala do zodíaco. Na verdade, ele é o grande organizador, né? Então ele vai pegar provavelmente tudo isso que está sendo remexido por Urano e reorganizar de uma forma mais sólida, mais séria, mais concreta. Possivelmente lá em 2057 eu vou estar bem velhinha, mas se eu estiver vivo, eu vou estar analisando. Pô, caramba, em 2019 a gente teve uma baita ruptura de referencial justamente para a gente criar um referencial novo. É o que eu acho. Vamos ver daqui a não sei quantos anos como é que vai ser, né? Hoje, 2019, a gente tem Netuno em Peixes. Netuno é um planeta bastante espiritual e Peixes é o signo que ele ama estar de paixão, né? A gente está sendo remexido em termos de espiritualidade, a gente está tentando, na verdade, né, levar a gente para um parâmetro espiritual superior, fora de uma série de questões às quais a gente está acostumado em termos de espiritualidade.
E lá em 2057, quem vai estar em peixes é Júpiter. Júpiter ama Sagitário, mas ele ama também peixes, né? Em peixes ele fica também bastante feliz, eu diria. E lá em peixes é capaz que ele funde um novo propósito espiritual, ele ou refunda as religiões que estão existentes hoje com outra cara, com outro jeitão. Uau, gente, eu quero estar viva nessa época. Eu preciso ver se essa previsão vai funcionar. Putz, estou curiosa. Agora vem a cereja do bolo. Se vocês leram aquele texto que eu tenho lá no meu blog sobre os eclipses, vocês já ouviram falar do conceito de nodo norte, nodo sul. Se não leram, vão lá ler, porque eu não vou explicar não, tá? Hoje, 2019, a gente está com o nodo norte em câncer, ou seja, a gente está sendo trabalhado emocionalmente e naquelas emoções mais raiz, né? Aquelas emoções mais cruas, aquelas emoções que a gente desenvolve em etapas bem remotas da nossa vida, né? E que às vezes são transmitidas pelo ambiente familiar, pela ancestralidade, coisas do tipo. Isso está sendo muito mexido na gente, muito, 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 muito. Ao mesmo tempo em que o nodo sul está em Capricórnio, que ele está querendo ensinar para gente que não adianta a gente tentar melhorar o mundo, resolver o mundo, se a gente não resolver essas emoções e também a nossa relação com os círculos pequenininhos em que a gente está inserido. Se a gente não se resolver com a nossa família, com os grupos menores e mais próximos que a gente tem da gente, que a gente considera como família. Não adianta a gente querer salvar o mundo se a gente não salva esses núcleos menorzinhos. E adivinha onde é que o nodo norte vai estar em 2057? Câncer de novo, vai fechar um ciclo dos nodos lunares. E aí a gente vai ver se realmente nós trabalhamos essas emoções raiz, essas emoções mais cruas, se a gente se curou nos âmbitos pequenininhos para poder curar o mundo nos âmbitos grandões também. E aí a gente pode realmente dizer que podemos curar o mundo e ao invés da gente estar restrito ao nosso mundinho, a nossa família pequenininha, de onde a gente se originou, a nossa família que criamos, né, pelo casamento, enfim, podemos nos considerar uma família, toda a humanidade? Uau! Ver para crer, né? Vamos ver. Essas possibilidades estão aí, estão abertas para a humanidade, né? E tudo isso vai depender muito de como a gente vai se conduzir agora. De repente, essas leituras, né, esses posicionamentos planetários podem indicar outras circunstâncias relacionadas aos signos e planetas que a gente mencionou aqui, mas de outra forma, dependendo de como a humanidade se conduzir, né? Se a gente fizer a lição de casa, continuar se estudando, continuar se trabalhando, continuar trabalhando no dia a dia, principalmente para vencer todas as complicações e dificuldades da condição humana, a gente pode perfeitamente chegar nisso aí, hein? Agora, para quem quer saber de onde eu tirei essas informações não astrológicas, né? As astrológicas, evidentemente, eu tirei dos posicionamentos planetários a partir das tábuas de efemérides. As não astrológicas... invasão! GTs! Não! É só meu gato, gente. A parte relacionada a essas previsões do Chico Xavier, eu tirei de 2 livros. O primeiro é o Data Limite segundo Chico Xavier, de Juliano Posati e Rebeca Cavalcante, que está à venda lá na lojinha do Augúrio. E o segundo é Não Será em 2012, de Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto, ele mesmo, aquele que era o amigo do Chico Xavier. Então, se vocês tiverem curiosidade, essas são 2 fontes para vocês procurarem se informarem um pouco mais. Antes de terminar, eu tenho recebido muitos daquelas mensagens de WhatsApp da galera sobre outros momentos de abertura de portais agora nesse julho de 2019 putz, né, tudo muito fechando com essa coisa da data limite, né? Então me parece que a gente está de alguma forma num momento bem interessante da nossa escalada enquanto humanidade, né? Eu não sei quais delas são reais ou não, eu posso falar dessa, né, da data limite, porque é uma que eu estou mais inteirada, né, que eu estou mais familiarizada. Mas se vocês souberem de alguma outra teoria para esse julho de 2019,
conta pra gente aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, né, para ver se converge, né, esses papos todos estão convergindo, né, de alguma forma. E é isso, povo, cuidem-se, trabalhem-se, né, vamos fazer esse planeta chegar inteiro aí em 2057 e regenerado, numa situação bem mais bacana que a gente tá hoje, né, com fé em Deus e pé na tábua. Beijo!